Utilitária é zero. Portanto, a derivada não possui derivada. Portanto, não existe, não está definida, quer dizer, não existe. O que existe é o que está definido. Não está definida a derivada da derivada. Porque para eu derivar uma função num ponto, esse ponto, antes de tudo, ele tem que ser ponto de acumulação do domínio da função. Eu tenho de poder me aproximar desse ponto dentro do domínio. Ou seja, para eu calcular esse limite aqui, ó, limite com x tendendo a zero, de quê? De f' de x menos f' de zero sobre x menos zero, eu tenho de poder me aproximar de zero dentro do domínio da função. Como eu vou poder fazer isso se o domínio só tem um número? Entendido? A função, a derivada está definida, mas a derivada não tem derivada. Você entendeu? Quer dizer, para essa função aqui, não existe aquele conjunto ômega. Isso é um exemplo de uma função que tem derivada num ponto, só tem derivada num ponto e, portanto, a derivada não tem derivada. Tá? Aí isso faz sentido a maneira como eu vou escrever aqui a derivada de ordem superior. Tá? Vamos ver aqui, ó. Exemplo bem simples. Seja f de x igual ao seno de x. Qualquer que seja o x real. Tens. Me diga uma coisa. Quem é a derivada da f em x? Quem é? Cosseno de x. Qualquer que seja o x real, não é? Aí pegue a função f' e derive ela. Quer dizer, a derivada da f'. Quem é? Menos o seno. Qualquer que seja o x real. Eu posso continuar com isso. Eu posso pegar a derivada da derivada e derivar. Quem é? Hã? Menos o cosseno. Eu posso continuar. Aqui o que é que eu tenho? A derivada da derivada da derivada, que eu posso o quê? Derivar mais uma vez. Quem é isso? Seno. Volta para o seno. Então você vê que esse negócio vai ser, assim como o seno é periódico, as suas derivadas são periódicas também. Qualquer que seja o x real. E aí você continua tudo se repetindo. Já aqui já se mostra a necessidade de uma notação. Olha como notação é importante. Para eu representar essas que são as derivadas de ordem superior do seno. Eu não posso fazer essa coisa aqui com essa função aqui. Isso não dá. Tá? Então, nem sempre eu posso derivar a derivada. Mas aqui eu posso. Tá? Porque a derivada é o cosseno, portanto, a derivada é diferenciada. Aí a derivada da derivada é menos o seno, portanto, a derivada da derivada é diferenciada. E continua. Esse exemplo aqui, ó. Seja f de x igual a x3 menos 2x2 mais 4x menos 1, qualquer que seja o x real.
Rho tem-se. Quem é a derivada da f em x? Quem é? 3x ao quadrado menos o quê? 4x mais 4. Qualquer que seja o x real. Tá? Aí eu posso derivar de novo. Quem é? 6x menos 4. Qualquer que seja o x real. Eu posso o quê? Derivar mais uma vez. Dá quanto? Dá 6. Qualquer que seja o x real. Eu posso derivar. Pronto, né? Né? Pronto, cara. Isso aqui dá quanto? Dá 0. Qualquer que seja o x real. E se eu continuar derivando de novo? Todas as derivadas dão o quê? 0. Isso acontece com qualquer função polinomial. De fato, são as únicas funções definidas em toda a reta que, a partir de uma certa ordem, todas as derivadas são nulas. Isso dá para demonstrar. É simples, tá? Mas o fato é que, aplicado isso, você tem o conceito de derivada de ordem superior. Tá? Tá? Aí vem uma definição. 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 Tá? Seja... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu não... Deixa eu ver se eu esqueci. Já eu passo a lista. Se acalme aí. Tá? Ó, definição. Sejam f uma função, tá? E n um número natural. E n um número natural. A n-ésima derivada de f, a n-ésima derivada de f, ou a derivada de ordem n de f, tanto faz dizer n-ésima como a derivada de ordem n. A n-ésima derivada de f é a função denotada por fn, assim, ó, parentezinho, e dada ou definida por. Sabe quem é fn? Vou colocar bem aqui. Fn é igual a f se n é igual a 0, ou seja, a zeroésima derivada de uma função é a função. E tá? A derivada, você pega a derivada da derivada de ordem n-1, a definição recursiva. Quem é a n-ésima derivada? É a derivada da n-1 ésima derivada, mas para isso é preciso que a f-1 exista. Ou seja, se o n é maior do que 0, tá? A derivada f-1, ela precisa o quê? Está definida, ela precisa existir, está definida. E essa função aqui precisa haver pontos onde ela é diferenciável. E esse conjunto aqui, ó, o conjunto formado por cada x real, tal que essa função
A derivada de ordem menos 1 é diferenciável. Diferenciável. Esse conjunto aqui precisa ser o quê? Diferente do vazio. Olha, faz todo sentido. Eu só posso derivar uma função se o conjunto dos pontos no qual ela é diferenciável for diferente do vazio. Se não, o que é que eu vou derivar? Eu vou calcular a derivada aonde? Não faz sentido. Então, para eu calcular a enésima derivada da f, vai ser a f se o n é zero, ou seja, a f0 é a f. E quem é a enésima derivada? É a derivada da n-1ésima derivada, mas para isso é preciso que essa função daqui exista. Se o n é maior do que zero, é preciso que essa função exista, ou seja, isso está definida. E é preciso que ela possua pontos, é preciso a existência de números reais nos quais essa função é diferenciável. Tá? Ou seja, quem é a zeroésima derivada da f? Quem é? É a própria f. Quem é a unésima derivada da f? Quem é? É a derivada da zeroésima derivada, ou seja, é a derivada da zeroésima derivada, ou seja, é a derivada da f. Mas isso, se a f está definida e o conjunto dos pontos nos quais a f é diferenciável for diferente do vazio. Só é possível isso se isso acontecer. Quem é a derivada segunda? A segunda derivada, quem é? É a derivada de quê? Da derivada primeira. Mas só é possível calcular isso se existir essa função aqui. E o conjunto dos pontos nos quais ela é diferenciável for diferente do vazio. E nesse caso aqui, há uma representação assim que é a seguinte, ó, você bota duas linhas para denotar a derivada segunda. Tá? Quem é a derivada terceira, ó? Quem é? É a derivada de quem? Da derivada segunda. Mas isso só faz sentido quando? Quando existe a função derivada segunda e o conjunto formado por cada número real, tal que ela é diferenciável, precisa ser o quê? Diferente do vazio. Porque, senão, o que é que eu vou fazer? Tá? E essa também tem uma anotação para ela, é assim. E para aqui, tá? Depois fica só isso. Quem é a derivada quarta? Quem é? Tá? É o quê? A derivada da derivada terceira. E assim por diante. A fórmula é recursiva. Você, para ter a enésima derivada, você precisa ter a derivada anterior. Tá? Em alguns casos, você consegue ter a derivada de ordem n só em função do n, mas são poucos. Não são tantos, não. Por exemplo, ó, essa função, ó, pegue a função f de x igual a 1 sobre x. Qualquer que seja o x diferente de 0. Quem é a derivada primeira? Quem é, Chaparral? Quem é? Menos 1 sobre x2. Também qualquer que seja x diferente de 0. Por que a derivada primeira é assim? Quem é a derivada segunda? Quem é? Vai dar 2 sobre x3. Qualquer que seja o x diferente de 0. Quem é a derivada terceira? Menos 6 sobre x4. Qualquer que seja x diferente de 0. Quem é a derivada quarta? Dá quanto? 24 sobre x5. Qualquer que seja o x diferente de 0. Você arrisca agora a dizer quem é a enésima derivada da f em x?
Se for, ó, a derivada par, que é a própria f, é sinal mais aqui, né? A derivada ímpar é sinal menos. E isso é resolvido com um tal do menos 1 elevado a n. Tá? O que é que aparece vezes? O que aparece no numerador? N fatorial. Fatorial de 0 é 1. E o que é que aparece no denominador? X elevado a n mais 1. Qualquer que seja x diferente de 0. Tá aqui. Então, você consegue, para este exemplo, você consegue o quê? Tá? Você consegue ter a derivada n-ésima em x, qualquer que seja o x, o quê? Diferente de 0. Aqui, escolhe, separa aí e passa. Tá? Vocês entenderam? Agora, pega essa função aqui. Pega essa função aqui. F de x igual a, tá? Raiz cúbica de x2 mais 2x, tá? Dividido por x2 menos 1/4. Essa é a função. E diz quem é, me diga quem é a derivada décima da f em x. Só olhando para cá. Você não consegue. Para calcular a derivada décima, você vai ter que ter a derivada primeira. Aí depois calcular a derivada segunda, derivada terceira, derivada quarta, derivada quinta, vai ter que ter a derivada sexta, a sétima, a oitava, a nona para poder calcular a décima derivada. Ou você consegue pular daqui para cá. Tenta. Direto, sem passar pelas as derivadas anteriores. Tá? Bem, cabe uma definição. Definição. Tá? Definição. Então, em teoria, você, para ter a derivada de ordem n, você precisa da derivada de ordem n menos 1. Tá? Pela definição é isso. Seja f uma função. Sejam f uma função e n um número natural. Tá vendo? Sejam dado P real, nós dizemos que f é n vezes diferenciável em P quando o P pertence ao domínio da n-ésima derivada. Se o P está no domínio da n-ésima derivada, você tem que a função f é n vezes diferenciável em P. Tá? Dado x contido em R, nós dizemos que a função f é diferenciável no conjunto x quando o conjunto x está todo contido no domínio da n-ésima derivada. Certo? E nós dizemos
nós dizemos, ou seja, quando f é n vezes diferenciável em qualquer elemento.